Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que passou o carro no Juventude em Caxias do Sul. A grande atuação colorada no ano sob o comando de Roger Machado e que dá uma esperança de que o Inter ainda possa brigar por algo importante dentro de 2024. Quem sabe uma vaga na Libertadores da América? Quero trazer a projeção da tabela após a vitória e o que foi dito na zona mista do Alfredo Jaconi após o jogo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então, afinal, né? O fim de semana foi perfeito, foi maravilhoso, deu tudo certo, futebolisticamente falando. Vitória do Internacional, 3-1 lá no Alfredo Jaconi, um jogo de imposição do Inter. O Inter colocando o Juventude no lugar dele e conseguindo, 3 pontos importantes dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter fazendo 6 em 6 contra o Juventude. E agora uma paradinha, na data FIFA, então a gente tem muita coisa para repercutir aqui. Em nome da Gigante Veículos, teu carro novo tá por lá. Carros novos, seminovos, teu usado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio com quem é referência no mercado. Afinal, a Gigante tá há muito tempo nessa aí, mais de 10 anos, levando carros novos para sua garagem, tá bom? Então, chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo, ou aproveita que agora setembro vai ter alguns feriados, feriado 7 de setembro, feriado no dia 20, dá uma passadinha lá em Capão da Canoa, conhece a Gigante e sai de carro novo que eu tenho certeza que tu vai fazer a melhor escolha, tá certo? Turma, vitória do Inter 3-1, acho que a gente já repercutiu bastante lá no Voz do Gigante, mas quero exaltar aqui, obviamente, muito, da figura do Roger Machado. Afinal, para mim, ele é o principal responsável pela vitória do Internacional. Porque muitas vezes a gente fala aqui que quando o coletivo não funciona, as individualidades vão abaixo. E a gente sabe, no fundo, o torcedor colorado sabe, que tem um bom time, que nós temos bons jogadores. Se a gente pegar a nominata do Inter que começou o jogo ontem, a gente tem lá o Rocher, a gente tem o Vitão, tem ali o Igor Gomes, que é um bom zagueiro, o Thiago Maia, o Gabriel Carvalho, o Tabata, o Borré. Tu olha pro banco, tem o Alan Patrick, tem o Valência, então tem bons jogadores ali. Só que quando o coletivo não funciona, a gente acha que esses caras são podres, que eles não jogam nada, que eles têm que ir embora, que tem que reformular. Eu acho que não é por aí. E acho que o Roger, aos poucos, vai colocando a mão dele no time. Ele disse isso ontem, disse que, não acho que o trabalho do Kudê fosse uma bagunça, era um modelo diferente de jogo, que daqui a pouco, eu não concordo muito, eu tenho um outro modelo, uma outra postura, e agora os jogadores já estão se sentindo um pouquinho mais à vontade para jogar no modelo que eu estou propondo. Tive semanas cheias de trabalho, agora vou ter outra semana cheia por conta da data FIFA. O Inter volta a jogar só no dia 11 contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, senão voltaria só lá no dia 15 contra o Cuiabá. Então, assim, haverá tempo para trabalhar. Esse é o principal ponto que a gente pode destacar. E a partir daí, gente, do coletivo forte que ele montou, em especial no setor de defesa, afinal o Inter vinha de 2 jogos sem sofrer gols, contra o Cruzeiro, 1-0 no Beira-Rio e 0-0 lá em BH, jogando praticamente todo o jogo com um jogador a menos, e ontem só tomou um gol aos 50 do segundo tempo, um gol de 3-1, que foi um pecado, porque o Inter merecia até um placar mais elástico. Mas a gente vê o Inter defendendo melhor, a gente vê o Inter um pouquinho mais seguro para jogar mais leve do meio para frente. E aí, para mim, surge o principal, que são os meias do Internacional, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Eu não sei onde o Gabriel Carvalho vai chegar, eu não sei se ele vai ser um jogador de seleção brasileira, ele tem só 17 anos, é um jogador extremamente jovem ainda, mas é um diferencial que o Inter tem. Por quê? Porque ele não se omite do jogo, ele joga com muita tranquilidade, com muita naturalidade contra jogadores muito mais velhos, ele chama o jogo para ele, dá dribles, tenta algo diferente. Ontem, fez o seu primeiro gol como profissional e o Roger chegou a brincar na coletiva que vinha cobrando bastante ele para fazer esse gol, que estava na forma. A gente já viu algumas jogadas do Gabriel Carvalho que ou pararam no goleiro ou foram para fora, mas estava na forma esse gol, estava maduro já para ele fazer. E ontem, um golaço que ele faz, não pelo gol, afinal ele estava dentro da pequena área sem goleiro nenhum, mas a jogada do Inter coletiva é um absurdo. É uma jogada maravilhosa, Bola de pé em pé, tá aqui, já não tá mais. Thiago Maia como segundo volante pisando dentro da área para dar assistência para o Gabriel. Ele chegou a dizer, que é um jogador muito talentoso, muito promissor e que com certeza, tem tudo para ser um diferencial do Inter.
e mais um jogador criado aí no celeiro de Ases. E é bom a gente falar sobre o Gabriel Carvalho, porque muitas vezes a base do Inter foi achincalhada, né? Ah, só tem bagre. Ah, a base do Inter não revela ninguém. Base boa é a do Grêmio. Cara, se a gente parar para analisar os últimos anos, né, de formação do Inter, o Inter formou o Vinícius Tobias, né, que foi para o Real Madrid, hoje está no Shakhtar. O Inter formou o Johnny, né, que é um jogador que vai jogar a Premier League, né, o que tudo indica pelo Tottenham. O Inter formou jogadores como Gabriel Carvalho, tem ainda, né, uma geração por vir com o Ricardo Matias, com o Iago Noal, que é muito qualificado também, e outros jogadores vão surgir. Então, demora, mas dá frutos. Então, tomara que o Inter consiga, nessa toada aí, conseguir jogadores importantes e diferenciados para o seu plantel. Acho que é o caminho para o Inter tentar competir aí contra grandes orçamentos que a gente está vendo aí no Brasil. Caso de Botafogo, caso também, né, do Flamengo, do Palmeiras. Então, são times bem fortes no cenário nacional. Quero falar também, gente, sobre os protestos. Afinal, o Roger Machado foi achincalhado ontem pela torcida do Juventude, com o aval da diretoria do Juventude, que antes do jogo, no aquecimento, colocou aquela música famosa da Beth Carvalho, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Eles botaram essa música no telão a todo volume, né? Dando uma cutucada no Roger. E o Roger foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e chegou a dizer, né, que ele não está acostumado com esse ambiente, mas que ele está adaptado, que ele entende, né, o protesto passional da torcida do Juventude e que isso nada mais é do que amor e ódio, né? Então são sentimentos que andam às vezes meio junto. Então levou na boa. O Roger depois deu uma brincada, né, no pós da coletiva, a gente perguntou se ele não queria levar de recordação uma das notas. Ele disse que gostou mais da de R$100, que é aquele tá fardado com a camiseta do Internacional. Dando uma cutucadinha também o Roger Machado, né? Dito isso, quero lembrar que com o resultado, gente, o Inter subiu para 10º lugar. A rodada acabou não sendo tão boa, né, pro resultado. Afinal, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio na Arena, não sei se vocês sabem disso, né, mas venceu, virada, né, no finalzinho do jogo, na volta da Arena, 3-2, e o Vasco também venceu o Vitória, né, por 1-0 jogando no Barradão. Então o Inter ficou impossibilitado de passar esses times. Então o Inter foi a 32 pontos, é o 10º colocado, mas se vencer o jogo atrasado contra o Fortaleza, vai a 35, e aí sim ultrapassa o Vasco da Gama e ficará a 4 pontos do Bahia, que é o 7º colocado. São Paulo, 6º, tem 41, e o Flamengo, 4º colocado, tem 44. Então o Inter começa a se aproximar do pelotão de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o que é uma boa notícia, né? Paramos de olhar para baixo, já que o Corinthians, por exemplo, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, tem 25 pontos. O Inter, né, tem já 7 pontos de diferença para o pessoal que está lá embaixo na tabela de classificação. Tá certo? Reapresentação colorada só na quinta-feira, então jogadores de folga, também como prêmio pela grande vitória de ontem. O Inter não fazia 3 gols desde as quartas de final do Campeonato Gaúcho contra o São Luís de Juí, no Beira-Rio. Então, quem sabe seja um novo momento, um marco, né, um ponto zero para que o Inter consiga espantar de vez essa fase, né, de altos e baixos. São 3 bons jogos que o Inter emendou na sequência. E, bom, né, tenho certeza que todos vocês estão felizes aí do outro lado. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal tem o apoio da KTO, kto.com, te registra para dar aquela brincada. Tô dando uma olhada aqui nos jogos de hoje, né? Não tem muitas partidas, tá? Vou confessar para vocês. Mas estamos vivendo o período de data FIFA já. Então dá para palpitar nos jogos, né? Tem Rocher em campo, vai ter a seleção brasileira, vai ter também aí, né, jogos importantes envolvendo a Colômbia do Borré. Mas hoje, né, em especial, nós temos ali jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, né, jogos da Argentina. Então, eu diria para você dar uma guardadinha aí, faz o cadastro, ganha o free bet e na sequência, né, palpita nos jogos das seleções, que vai ter muita coisa legal por vir. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!